Dúvidas? Inquietações? O que te incomoda? O Dr. Andy Wagner quer saber o que se passa contigo. Conta-me coisas, na Rádio Transforma. Olá, sejam, como sempre, muito bem-vindos e muito bem-vindas. Conta-me coisas, um programa da Rádio Transforma Online. Quem sou eu? Sou Andy Wagner, sou terapeuta de desenvolvimento humano e reposicionamento pessoal. E também brinco muito seriamente de ser filósofo. O que temos para hoje no programa? Hoje eu escolhi um tema espinhosíssimo, muito espinhoso mesmo. Mas basicamente eu não quero entrar em grandes polêmicas. O que eu quero muito hoje é esclarecer algo tão confuso na cabeça das pessoas e que na verdade é simples, apesar de meio absurdo, mas é simples. Simplesmente quero esclarecer-lhes a respeito do Deus fundou 3 religiões inimigas entre si? Primeira pergunta. E segunda pergunta, aliás, não é segunda pergunta, segundo tema de hoje, islamofobia. Há, não há, e se há, quais as razões? Pronto. Basicamente é isso, gente. É o assunto de hoje. Vamos lá. Primeira questão, vamos esclarecer. Deus criou 3 religiões, fundou 3 religiões, inimigas entre si, e por que as 3 religiões são inimigas entre si? Foi o mesmo Deus que criou as 3 religiões? De que 3 religiões eu estou me referindo? A que 3 religiões eu estou me referindo? Claro que são as 3 religiões abraâmicas. As religiões que têm por pai Abraão. Que o judaísmo, né, tenha por pai Abraão, isso é uma coisa mais ou menos assim, todo mundo mais ou menos sabe, enfim, tal, que Abraão, né, enfim, patriarca. Que o cristianismo, obviamente, qualquer cristão, óbvio, não vai ter muita dúvida, não vai ter muita dificuldade em entender, se é que não sabe, que Abraão é o pai, não é o mesmo pai. O cristianismo é um... Aliás, começou como uma seita, uma denominação judaica, depois, não é, se autonomizou, tornando-se o cristianismo, né? Mas no começo era entendido até pelos próprios judeus como uma nova seita, como os essênios, que não eram lá muito, né, os saduceus, fariseus, essênios e os cristãos. Então, depois é que isso foi se tornando diferente, né? E, então, Abraão. E o Islã, a terceira. O que tem Abraão a ver com isso? Ora, Abraão é pai de Ismael, não é? O que dá, né? Os ismaelitas. Quem são os ismaelitas? Os árabes, não é? São os descendentes de Ismael, filho de Abraão com a escrava, não é? Não é de Abraão com Sara, é de Abraão com... Esqueci o nome da escrava. Dá para acreditar um negócio desse que eu me esqueci do nome da escrava? Pronto, não interessa, não importa também que isso não é lá. Agora, para o assunto, não é importante. Pronto. Trata-se, então, obviamente, as 3 grandes religiões monoteístas do mundo são todas chamadas abraâmicas, porque são religiões cujo patriarca, a pedra de esquina, pedra fundamental, é Abraão. Judaísmo, cristianismo, islã. Primeira questão, né? Essas 3 religiões têm um mesmo pai. Primeira questão.
Segunda questão. Eu estou falando, claro, evidentemente, a maioria das pessoas que vão ouvir são cristãs, suponho eu, né? Meia dúzia de ateus como eu, e quem sabe um muçulmano, quem sabe um judeu, mas provavelmente, né? Serão cristãos os que vão ouvir este programa. Para um cristão, não há dúvida nenhuma que judaísmo e cristianismo estão diretissimamente ligados. Eu não preciso entrar nisso, explicar quais são as ligações. Para quem é cristão, sabe tudo, né? Pronto, que Jesus não era judeu, óbvio, né? Toda essa questão. Pronto. Então, a ligação das duas é óbvia. Talvez para os cristãos não seja tão óbvia a ligação do cristianismo e do judaísmo com o Islão. Como é que o Islão tá aqui tem a ver aqui com essa história? Tem até muitos que não sabem nem que, né, acham que Alá é um outro Deus. Enfim. Vamos lá. Gente, a coisa toda é muito simples e é assim. O que aconteceu? Por isso a pergunta: Deus fundou 3 religiões que são inimigas entre si? Resposta: sim. Em princípio, parece que sim. Então, eu sempre digo brincando, olha, dizem, Deus escreve certo por linhas tortas. Então, já foi constatado que Deus realmente tem mal de Parkinson. Essa é uma piada do Leandro Carnal. Eu tomei a piada dele, eu adoro essa piada. Agora, não consta que Deus tenha Alzheimer, né? Esqueceu-se que já tinha fundado uma, fundou a outra? Pois parece que sim. Será que Deus, além de mal de Parkinson, também tem Alzheimer? Não é? Porque ele fundou uma, depois fundou outra, depois fundou outra. Porque sim, Deus, em princípio, terá fundado 3 religiões. Acabou que as 3 são inimigas entre si. Ou pelo menos não se aceitam, na melhor das hipóteses. Ou, na melhor das hipóteses ainda, uma hipótese ainda melhor, só se toleram. Né? Se toleram, tolerância. Na melhor das hipóteses. Bem, trata-se do seguinte. Deus fez uma aliança que todos devem saber, todos devem conhecer, a aliança que Deus fez com o povo judeu. Deus fez uma aliança e declarou que esta aliança é eterna, seria eterna. E a tal ponto que ele deixou uma assinatura nesta aliança, dizendo que todas as vezes que for visto no céu um arco-íris, é para lembrarem, é para se lembrarem, não é? É para que se lembrem, não é? Da aliança que fiz com vocês. Não é? Isso está escrito. Palavras diretas de Deus. Não é? Então, quando aparece um arco-íris no céu, pois os gays vieram lá pegar o arco-íris. Mas pronto. Deus põe um arco-íris no céu e isso é para lembrar que Deus fez uma aliança com os judeus, com o povo eleito, certo? E essa aliança é eterna, não é? O assunto, para um judeu, acabou aí, ponto final. Que alguém venha dizer que Deus fará e veio anunciar uma nova e eterna aliança, é conversa para boi dormir, para qualquer judeu. E é preciso que os cristãos entendam este posicionamento e que não é cabível para a cabeça de um judeu. Aliás, se eu fosse judeu, eu jamais aceitaria essa conversa de que Deus, depois de ter feito a aliança que fez com o povo, né, no dilúvio, aquela história toda, não precisa narrar essa questão, e faz ali uma aliança com o povo, faz uma aliança com o povo escolhido, certo? Eterna. Imagina, aliança de Deus, eterna. Não é? Que venha agora um lá dizer que eu sou o caminho, a verdade e a vida, e agora há uma nova e eterna aliança. Venho anunciar-lhes, ou anunciar-vos, como preferirem, uma nova e eterna aliança. É óbvio que essa história não ia funcionar para os judeus.
tá certo? Por isso que funcionou muito bem com os gentios. Ok? O judeu, pouquíssimos foram que caíram nesse conto do vigário, porque é mais ou menos, entende? Né? As palavras, mas são mais ou menos, o que é isso? É conto do vigário. Não é? Então, estão entendendo? Eu estou falando de uma forma muito simples, muito rudimentar, para ficar muito claro isso. Então, óbvio, não tem como isso ser possível, certo? E é óbvio que para qualquer judeu, gente, tem gente aí delirando, né? Veio aí um aí, tanto que eles estão esperando o Messias até hoje, e provavelmente devem ter razão, né? Devem ter razão, porque se Deus fez uma aliança eterna com eles, não é? E jurou a vinda de um Messias, e aquele Messias jurado deveria fazer aquelas coisas que aquele que nós achamos, que os ocidentais, os cristãos acham que é, não fez. Pronto, sei lá, aí já é uma outra história, se Jesus é ou não é o Messias prometido. Mas a questão não é essa. Entendam aqui que a questão não é essa. A questão não é aceitar ou não Jesus, é ter dito Deus, porque nós temos que entender perfeitamente também que para os cristãos e para o cristianismo, salvo uma corrente qualquer aí, mas para o cristianismo, Jesus é Deus. Deus é trino, uno e trino, essas palavras, não é? Que para uns é simplesmente um absurdo descabido, para outros é um mistério da fé. Eis o mistério da nossa fé. Quem vai à missa ouve essa frase todo domingo. Pronto. Deus é uno, é trino. Jesus é o Filho, é a figura, é a pessoa, é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, que é o Filho. Acho que eu estou chovendo no molhado aqui, né? Para quem é cristão. É o Filho, que é tão Deus quanto o Pai, que é tão Deus quanto o Espírito Santo, mas cada um é separado, mas é junto ao mesmo tempo, porque é assim, certo? O mistério da Santíssima Trindade. Então vem Deus, na sua segunda pessoa, pouco importa se fosse a primeira, se fosse a terceira, não interessa. Vem Deus e diz: venho anunciar-lhes uma nova e eterna aliança. Ha. Pronto, aqui está explicado a situação entre judaísmo e cristianismo. Para a cabeça de um judeu, ouvir isso, e se eu fosse judeu, eu diria, coitados, estão doidos. Certo? Pronto. Resolvido a questão do problema entre judeus e cristãos, porque onde é que está o âmago da questão da não aceitação? Tá certo? Porque é muito fácil chegar para mim e dizer, é o seguinte, eu disse, mas agora eu vou dizer, para mim tá ótimo, né? Eu sei agora, com quem eu fiz, né? Eu cheguei, fiz um acordo contigo, esse acordo tá aqui, assinado, contrato. Não vou romper esse acordo nunca. Aí, de repente, eu vou lá com outro e digo que, olha, aquele lá já não está valendo mais, agora o que está valendo é esse. Vamos e venhamos, né? É um negócio meio esquisito, não é difícil de explicar isso. E difícil mesmo, essa é a questão, se fosse fácil de explicar, não estaríamos e não se viveria o problema que se vive, não é? Óbvio que é difícil de explicar essa situação, essa questão, não é? Pronto. Temos aí a realidade do mundo entre cristãos e judeus. Agora não é nem tanto assim o problema entre cristãos e judeus, já foi muito mais no século. Agora é cristãos e, aliás, é judeus e muçulmanos, né? Mas já foi, assim como é hoje entre né? Cristãos e muçulmanos, já foi entre cristãos e judeus, certo? Cruzadas, não sei mais o que, tal, aquela coisa toda. Pronto. Considerando que cruzadas também não tem muito a ver com judeus, porque as cruzadas têm a ver com a recuperação, né, da terra prometida, que já estava nas mãos dos muçulmanos, né? Questão do Islã. Então, aqui cruzada, até falei um pouco, né, meio anacronicamente. A cruzada não tem a ver com isso, tem a ver diretamente com questões do judaísmo, porque é a terra santa também para cristãos, as cruzadas. Mas a questão, né, toda, séculos e séculos e séculos da inimizade, né, daquela concepção cristã antiga de que os judeus mataram Jesus, isso perdurou agora recentemente, que isso foi mais ou menos esquecido, né? Pronto. Então essa era a questão. Pronto, aí não bastasse Deus ter feito isso, ter vindo e feito uma nova e eterna aliança e deixado os judeus assim meio... Porque, gente, isso para mim é um negócio estranho, porque eu deixaria de confiar nesse Deus, não é?
Como é que assim? O cara vem, promete uma coisa para mim, daí vai lá, promete uma coisa para o outro. E aí eu vou assim, tá ótimo, então não é mais aquilo que está valendo, então agora é isso. Não, beleza. Não vai, não seria assim nunca. Não seria assim nunca. Né? Ainda mais tratando-se de Deus. Né? Pronto. E se não bastasse, está lá, 500 anos depois, século VII, Maomé. Né? Maomé, Península Arábica. Tem uma outra coisa engraçada aqui, mas eu não posso, agora não dá tempo de contar. Alá, por incrível que pareça, existia para os árabes antes do Islão, né? Alá era uma ideia monoteísta de crença que surgiu entre os árabes muito não, antes do Islão, Alá é só Deus em árabe, né? E Maomé era adepto dessa linha religiosa monoteísta, porque as outras tribos, outros povos árabes eram politeístas aí. Bem, está lá Maomé, não vamos entrar nos detalhes da questão. Maomé recebe uma mensagem, adivinhem de quem? Chega lá o anjo Gabriel, nada mais e nada menos, o mesmo anjo da Anunciação. O que um cristão já está pensando aqui? Coitado, não é o que um cristão estaria pensando se alguém chegar e contasse, olha, o Gabriel foi lá falar com um tal lá e disse agora que Deus vai mandar para ele a última sua palavra definitiva e perfeita para corrigir, isso está escrito, né? Está escrito, para corrigir os equívocos anteriores, que não foram entendidos pelos seguidores do livro. Okay? Os seguidores do livro refere-se aos cristãos judeus, certo? Seguidores do livro, as religiões do livro, ok? O Islão, primeiramente, o Islão se refere aos do livro. O Islão é uma das religiões do livro, quando se refere às religiões do livro, porque são religiões do livro sagrado. No Antigo Testamento, a Torá para os judeus, Torá e Antigo Testamento com o Novo Testamento para os cristãos, e o Corão, que é o Novíssimo Testamento, é o terceiro, é quando tudo foi corrigido. E não há dúvidas, ainda que lá tenha um adendo dizendo não entreis em contendas com os seguidores do livro, contraditoriamente a isso, como é comum acontecer as coisas assim lá no Antigo Testamento, no Novo Testamento, aquelas contradições que os mistérios da nossa fé, ao mesmo tempo existe a jihad. A jihad é uma coisa muito complicada, fazendo um parênteses aqui, porque a jihad é a guerra santa, ou seja, para o Islão, aliás, o Islão se expandiu maravilhosamente, né, durante a Idade Média, chegou à Península Ibérica, aqui bem onde nós estamos, né? Aliás, não, aqui onde eu estou não chegou, porque ele não atravessou o Rio Douro, né? Eu estou do lado de cá do Rio Douro, quer dizer, aqui onde eu estou o Islão não chegou, mas chegou até ali, na margem de lá do Rio Douro. Significa que cresceu. E o que o Islão? O Islão foi uma maravilha, não é? Ninguém aqui vai dizer que o Islão foi a luz do mundo por muitos séculos, ou alguém não sabe. A filosofia foi toda recuperada, não é? Porque ela tinha sido traduzida para o árabe. Platão, Aristóteles, toda a filosofia grega, por isso que se conseguiu tê-la de volta, caso contrário teria se perdido tudo. Ok? Então, imagina o que era o Islão naquela época. Certo? Perdão, mexi aqui. Ou seja, o que acontece? Aqui é uma coisa, não é? O Islão tem uma lei muito clara, né? Há um respeito imenso, e existia, aquele que não quer se converter. Né? Eu não quero me converter, ok. Mas, se eu impedir o crescimento do Islão, aí sim eu tenho que ser impedido, certo? Eu tenho que ser detido. E aí vem a grande questão. Agora, imaginem isso, né? Pronto. Aliás, uma das coisas do Islão que conseguiu converter a muitos, também tem questões históricas muito interessantes, como é que foi fácil fazer essa conversão da Península Ibérica, enfim, aquela coisa toda, porque havia realmente essa coisa, não é? Se não me atrapalharem, está tudo ótimo, basta ser muçulmano, que é uma maravilha. E se tu não quiseres ser, também não tem problema nenhum, desde que tu não cause nenhum problema. Fique aí quietinho, porque é basicamente isso. Fique quietinho. Isso não é uma coisa feia do Islã, quer dizer, é feio,
Mas isso também já foi do cristianismo, que também é do... Né? Pronto, isso é das religiões plenipotenciárias de Deus. Né? Religião plenipotenciária de Deus, esse é um problema. Se ela é plenipotenciária, é ela que vale, a outra está errada. Não é como no Oriente, que para um budista, o caminho do hinduísta é um caminho, não é o caminho. Essa é a diferença grande. Não é? Existem muitos caminhos, e esses caminhos são iguais. Não é? É o que é para cada um. Então, as religiões sapienciais são assim. Aliás, esse nome é dado pelos cristãos, não é que elas sejam... Né? Porque, aliás, isso é uma coisa meio inferiorizadora, porque as religiões reveladas, Deus as revelou. Essas são sábias, elas são boas, são só boas, são sapienciais. Isso é uma questão, uma denominação cristã. Pronto. Então, o que acontece? Acontece que... Onde é que eu estava mesmo? Ai, meu Deus. Isso acontece comigo. Muita coisa aqui na cachola, e aí depois eu me embaralho nos links que eu vou fazendo e tal. Sim, tá. Então, eu estava dizendo que chega lá o anjo Gabriel. Vou voltar para esse ponto, né? Eu tinha aberto ali um parêntese e vou voltar para o ponto em que chegou o anjo Gabriel, certo? E revelou, então, né, que Deus iria fazer isso. E Maomé seria o canal em que, e pronto, aí veio o Corão. Ok? Aí veio o Corão. Eu estava falando também da religião dos livros, as religiões do livro, né? Estava falando dessa coisa, Península Arábica, o politeísmo e o monoteísmo, então, e Maomé pertencia a esta corrente religiosa monoteísta, não é, que adorava um Deus só, Alá, Deus, né, um Deus, pronto, e era converter os demais, foi uma das missões dadas por Deus, Então, o anjo Gabriel, o anjo da Anunciação, que foi lá dizer que Deus ia mandar a sua... Olha agora vejam só, que Deus iria mandar a sua segunda, o seu filho, que é Deus, não é? Que é Deus, não é? Maria, aí o anjo vai lá, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Foi as palavras de Gabriel para Maria, quando Maria diz, mas Senhor, eu não conheço homem algum, aquela coisa toda. Essas palavras, claro, foram arrumadinhas para servirem como a oração da Ave Maria. Depois vem uma segunda parte que não é bíblica mais já, né? Como é que é? Santa Maria, Mãe de Deus, vai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Isso não é da Bíblia. A parte bíblica é só o Ave Maria, cheia de graça, né? O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Tá, isso é bíblico. Pronto. Este vai lá e diz para... Vejam, este vai lá e diz para o Maomé, eu estou pensando assim, como é que um cristão está pensando, né? Tá doido, né? Vai lá e diz para o Maomé que Deus teria sido anunciado por ele próprio em Maria, por isso que o Islão não aceita Jesus como Deus. Percebem? É óbvio, não é? Por isso que os judeus não aceitam Jesus como Messias, não é? Dizendo que veio ele, Deus, fazer uma nova aliança, se Deus já tinha feito. Então, Maomé recebe o Corão, que na verdade ele não escreve, que Jesus também não escreveu nada. Eles têm esse problema. Né? Jesus sabia escrever, sabia ler, aliás, vários idiomas, era super culto, né? Porque ele sabia ler o que, né, hebraico, que não eram as pessoas comuns do povo que sabiam falar hebraico, era só aramaico. Pronto, tem que considerar umas coisas meio esquisitas aqui também, da ideia que se tem de que Jesus era um homem que sabia muita coisa, né? Bom, também era Deus, né? Obviamente. Sabia falar grego, o grego é mais ou menos como inglês, hoje todo mundo sabia, pronto. E pronto, então, Maomé não escreveu nada, mas sabia tudo de memória. Essas histórias são bem parecidas, elas se repetem, não é? Pronto. E aí depois, então, quando Maomé morre, então vão escrever o Corão, mais ou menos como aconteceu com Jesus. Depois que Jesus morreu é que foram escrever, não é?
o que tinha acontecido, os evangelistas e Paulo, né? Os evangelistas, os 4 evangelhos canônicos, porque teve outros, mas pronto. E Paulo com as cartas, e depois João também, além de ter escrito um evangelho, escreveu também as revelações, o Apocalipse, né? Então, ali estão os escritores do Novo Testamento. Pronto. E aí surge o Islão, certo? E assim respondo à pergunta: Deus criou 3 religiões que são inimigas entre si? Sim, parece que sim. Não é? Dentro da, obviamente, que eu estou falando aqui, dentro da literalidade, não é? Sim, porque esses são os fatos nus e crus, certo? Pronto. Respondida a primeira questão, quanto a isso, né? Deus terá criado 3 religiões inimigas entre si? Então, a resposta, sim, né? E essa é a causa da inimizade e da não aceitação, né? Os cristãos aceitam o judaísmo, não, eles estão quase lá, né? Eles só falta aceitar Jesus, né? Mas eles estão quase lá, mas judeu tá ótimo, tá tudo ok. Agora, e muçulmano, não, né? Que muçulmano vem depois, quem vem antes tá tudo ok. Como os judeus não tem ninguém antes, não dá, né? Mas os cristãos têm. Então, tá ótimo, o judaísmo tá ótimo. Para os muçulmanos é a mesma coisa, tanto que Jesus é o profeta, aquela coisa toda, não deveriam ter contendas com os seguidores do livro, mas tem a jihad, aquela coisa toda. Quer dizer, estaria mais ou menos bom se os cristãos não estivessem aí atrapalhando as coisas, não é? Pronto. Agora não são nem os cristãos, o perrengue é entre cristãos, entre os judeus e muçulmanos, mais do que tudo, certo? Agora, não é só entre judeus e muçulmanos, porque o Islão, nós temos que entender agora uma coisa, o Islão está em franca expansão, como já foi o cristianismo. Ai, a tadinha da Cookie está chorando, porque eu a deixei lá fora, porque eu estou na sala da minha casa, ela está lá fora chorando, porque eu a deixei lá fora, a Cookie e a cadelinha, são 2, a Cookie e a Luna, então uma delas está chorando, é a Cookie que sempre é a chorona. Pronto, não sei se vocês ouviram. Pronto, então, o que acontece? Né? Nós temos esta situação da expansão do Islão, né? E religião que está em expansão, religião que está em expansão não precisa se preocupar com ecumenismo nem diálogo religioso. Para quê? Se eu estou em expansão, eu estou crescendo. Por que eu tenho que ficar conversando aí com cristão, não sei o quê? Para quê, gente? Isso sempre foi postura de qualquer religião, sem exceção, certo? É isso. Estou crescendo, para que eu quero conversar com quem está lá atrás, está lá para trás? Não tem conversa, não precisa. Não precisa. Quem precisa conversar é o cristianismo, né? Entre si, o ecumenismo, o interreligioso, entre judaísmo e cristianismo, até entre o Islã. Agora, o cristianismo vai lá conversar, mas o Islã fica assim, tá, e daí? Quer? É a gente que está crescendo, não são vocês, ali ao contrário, vocês estão diminuindo. Fiquem aí. Basicamente é isso. Ok? Pronto. Isso é natural. O cristianismo já fez isso da mesma maneira. Historicamente, já fez isso da mesma maneira. Precisou conversar entre cristãos e ortodoxos se o cristianismo latino dominou o mundo, não é? Depois do cisma da ruptura, né? Do cisma de 1052 entre ortodoxos e cristãos romanos. Não, o cristianismo estava... Quando o Clóvis, o rei da França, se converteu ao cristianismo latino, o latino ficou mais poderoso de todos. Para que conversar? Não precisa conversar coisa nenhuma. Ah, não gostou? Então vai para o teu caminho que eu sigo o meu. E foi o que aconteceu, é o que acontece. E o cristianismo, né, latino deixou de usar as divisões em patriarcado, como o cristianismo todo usava, torna-se o maior patriarcado de todos e não se divide mais e domina o mundo. Para que eu tenho que estar conversando lá com os patriarcas do Oriente? Ah, lá, quero saber. Agora, no século XX, é que veio a questão toda de ecumenismo, né? Depois diálogo interreligioso, essa coisa toda, mas isso é um fenômeno óbvio que acontece com qualquer religião. O Islã está neste momento histórico de crescimento. Pronto. E aí,
está o problema que eu quero abordar, que é a questão da islamofobia. É muito simples aqui o que eu quero colocar em relação à situação do Islã hoje no mundo, a coisa, né? O problema da islamofobia. Existe ou não existe islamofobia? Mas eu quero colocar aqui uma coisa, só para que nós pensemos. Certo? Gente, eu vou dar um exemplo que serve para os portugueses que estão vendo o programa, todo mundo sabe. Situações, todo mundo sabe. O que é o Bolsonaro, o Trump, tá certo? O que acontece? Tem uma questão muito simples. Se nós pudéssemos aqui trabalhar um pouquinho sobre o narcisismo das pequenas diferenças de Freud, nós entenderíamos perfeitamente como é que esse fenômeno social acontece, que está no livro, está na obra do Freud, em vários momentos, mas no principal eu acho que é na psicologia da sociedade, uma coisa assim. Acho que é lá que ele aborda isso. Psicologia das massas. Que é maravilhoso, é uma coisa maravilhosa. E nós temos lá uma situação mais ou menos assim. Nós temos na sociedade um segmento da sociedade violento. Não interessa em que sociedade nós estamos. Nós temos um segmento da sociedade, alguns afirmam ser alguma coisa em torno de 30% sempre. Faz sentido. Que é violento. Violento. Pronto. Fazer o quê? É o fato. É violento. Um segmento da sociedade que é violento. Nos Estados Unidos, quando surge uma figura como Trump, tá feito. Tá aí quem nos vai dar voz, né? Quem vai nos fazer ter vez. Porque, segundo Freud, quando está não é no poder, quando está funcionando, quando está em estabilidade a civilização, a barbárie se cala. Certo? A barbárie se cala. Ela não deixa de existir. Ela só se cala. Quando dali sai uma voz que dá voz à barbárie, certo? Muito bem. Trump pode fazer isso. No Brasil, Bolsonaro faz isso. Tá certo? E aí nós vamos ter os bolsonaristas. Nos Estados Unidos, nós vamos ter os trumpistas, não são sequer os republicanos, são os trumpistas, certo? E onde não tem Bolsonaro e não tem Trump, tem o quê? Para esse povo violento, o cristianismo. Já, se fosse, nós tivéssemos, já serviu, já teve esse papel, já serviu para isso em outras épocas, né? Tinha-se o cristianismo, pronto, já posso... O cristianismo ainda oferece isso hoje, o fundamentalismo religioso cristão, né? nas denominações religiosas fundamentalistas cristãs. No Brasil, o Islã, então, é o fundamentalismo cristão. Certo? É aí que está a questão. Não sei se vocês estão me entendendo. É aí que está a questão. A questão não é o Islã. A questão são as pessoas, esse segmento dado à barbárie, dado à violência. Eu vou para onde as minhas pulsões, onde as minhas identificações vão me encontrar voz, respaldo, não é? O cristianismo dá respaldo para isso, tanto que todas as denominações cristãs fundamentalistas, elas se alicerçam onde? No Antigo Testamento, tá certo? Todas elas, né? Falam de Jesus o tempo todo, mas tudo está centrado no
Antigo Testamento. Jesus só serve para a teologia da prosperidade, não é? Outra história. Mas tudo o resto é o Antigo Testamento, porque, claro, alicerça muito mais toda a minha violência, certo? Se eu quero ser violento e quero legitimar a minha violência, quero odiar, quero legitimar o meu ódio, se eu não tenho outra coisa, eu tenho o cristianismo para isso e acho lá, em abundância, legitimação para minha barbárie. Pronto. Se eu não tenho cristianismo, eu acho em outra coisa, né? Posso achar no Trump, posso achar no Bolsonaro, a mesma coisa. E hoje está em voga achar isso no Islão, porque o Islão também tem isso, certo? E agora, recentemente, aconteceu um episódio na França que me deixou impactado. Uma menina lá que escreveu qualquer coisa, sei lá o que foi que ela fez lá um escrito falando, criticando Maomé, o Islão, recebeu mais de 100 mil mensagens violentas, muito violentas, mas o mais importante é 100 mil mensagens, onde boa parte, grande parte dessa quantidade eram franceses, não são árabes. Franceses, não é? Muçulmanos, certo? E aí agora, é o Islão? É o Islão? Não é? Não, não é. Não é o Islão, não é. Seria o cristianismo? É o cristianismo, as religiões, é o cristianismo, que é uma porcaria. Eu não sou cristão, não sou católico, não sou cristão, não sou ateu. Não sou ateu. Sou ateu, não sou, né, não sou crente. Agora, é o cristianismo? É o Islão? Não. Não é. É um segmento. Não pensem que eu vou ser contraditório. Eu já estou aqui me prevendo o futuro. Vão dizer, mas está sendo contraditório. Não, já vou explicar. Não, não é. Porque há um segmento, não é? Que encontra ali, como encontraria da mesma forma no cristianismo, legitimação para a sua barbárie. Como encontra no judaísmo também, está lá os judeus como palestinos, né? Por quê? Porque encontram legitimidade para a sua barbárie, tá certo? Seja lá o que for. Encontram ali, nos livros sagrados, legitimidade para a sua barbárie. Pronto. Isso faz com que hoje nós tenhamos o Islão numa posição difícil, né? Porque serve de ninho para estas vespas. Serve de ninho. E aí acontecem situações, não é, difíceis. Não é? E aí vem, então, como resultado disso, um repúdio ao Islão, porque agora, claro, não é, é o Islão que tem muito mais repercussão e alcance do que o cristianismo, do que o judaísmo, certo? O judaísmo, até em função de Israel, num alcance não é assim tão pequeno, mas é muito mais localizado, certo? Mas o Islão não. O Islão tem a pretensão de se tornar a grande religião do planeta, a grande religião do mundo, como o cristianismo também tem. Não pensa que o cristianismo perdeu isso. É porque agora está convencido, está com o rabo no meio das pernas. Pronto. Não é... Agora, se o cristianismo começasse a crescer imensamente, não, a gente não quer, não vamos crer. Ora, pelo amor de Deus. E ao crescer imensamente, não iriam reprimir outras religiões? Seria muita ingenuidade. Pronto. Então, essa é uma questão que faz com que, lamentavelmente, aconteça isso. E aí, obviamente, vem uma reação, não é, à islamofobia. Agora, a última coisa para encerrar hoje. O cristianismo, o judaísmo, o islão, que eu disse inicialmente, não é culpa do Islão, não é culpa do... não são responsáveis. Existe um segmento que encontra lá guarida e legitimação para suas barbáries. Aí eu volto a perguntar. A responsabilidade é ou não é daquela religião onde eu encontro guarida para a minha barbárie?
Portanto, assim o cristianismo, assim o judaísmo, assim o islã. Então, eu faço sempre o seguinte desafio, às vezes com um livro na mão, numa conferência minha, o Tao Te Ching. O Tao Te Ching é um dos livros sagrados do taoísmo, certo? Então, eu pego o Tao Te Ching e faço o seguinte desafio. Leiam o Tao Te Ching e tornem-se fundamentalistas religiosos. O que vai acontecer? Certamente, este que vai ao Tao Te Ching e vai lá tornar-se um fundamentalista religioso aos moldes de um fundamentalista religioso cristão, ou muçulmano, ou judeu. O que vai acontecer com este fundamentalista religioso que vai tomar o Tao Te Ching como livro para legitimar a sua barbárie? Ou ele joga o livro no lixo, ou ele se torna um iluminado. Porque não há fresta onde encontrar no Tao Te Ching uma legitimação para um ato de violência. Então, a pergunta é, e as pessoas é que não interpretam bem. Pronto, fica aqui essa questão. Muito bem. Espero que tenha respondido e que tenha não só respondido, porque essa é uma pergunta que sim, me fazem. Essa pergunta não veio especificamente de ninguém. Eu que resolvi responder e falar disso hoje, né? Essa questão, né, que eu traduzi o tema da seguinte forma, com esta pergunta: Deus fundou 3 religiões inimigas entre si? Depois, tratar da questão da islamofobia e por que ela surge, não é? Por que ela vem, por que acontece, não é? E por que o Islã está sendo palco disso, porque o cristianismo já foi, o judaísmo já foi, porque são religiões que guardam, né, elementos que legitimam a barbárie, não é? Na visão literal, né, na literalidade da leitura, temos que deixar isso claro, não é? E, então, é responsabilidade das religiões? A primeira resposta minha foi não, mas depois fiz esta provocação e desafio a qualquer um pegar o livro, o Tao Te Ching, ou mesmo, né, o caso dos escritos, aí é mais complicado um pouco, os escritos atribuídos a Siddhartha Gautama, também, apesar de que o budismo já foi são tantas correntes budistas, não é? Como é o cristianismo também, são tantas correntes, já fica mais complicado. Pronto, assim tratei deste assunto extremamente polêmico, espinhoso, e espero que tenha sido esclarecedor para que se possa entender um pouco mais sobre este fenômeno tão do dia, né, nas nossas vidas. Muito bem, encerro por aqui. Muito obrigado pelo carinho, pela audiência, e como sempre, subscrevam o canal da Rádio Transforma, Andy Wagner, os 2 canais no Facebook, vão também à página no Facebook da Rádio Transforma, a minha página no Facebook, Andy Wagner é a minha página, Andy Wagner Pereira é o meu perfil pessoal, pronto, e o meu e-mail, pereira_andy@yahoo.com.br, tudo isso estará aqui no ecrã. Um grande beijo, muito obrigado, e espero mesmo, como tem acontecido, mas espero que se amplie, que aumente muito mais, que os ouvintes interajam, mandem perguntas, mandem colocações, pronto, enfim, apenas interajam de uma maneira ou de outra, com perguntas, com colocações, com reprovações, com o que quer lá que seja,
que será sempre muito bem-vindo, muito útil para o crescimento e para o bom andamento do meu programa. Um grande beijo a todos e a todas e até o próximo Contem-me Coisas ou Conto-lhes Coisas. Até mais. Tchau, tchau. Dúvidas? Inquietações? O que te incomoda? O Dr. Andy Wagner quer saber o que se passa contigo. Conta-me Coisas, na Rádio Transforma.